Hoje o programa fala sobre o Dia do Trabalho, ou como o superintendente ressaltou, o Dia do Trabalhador. Para falar sobre isso, nós contamos com a presença do professor de Direito da UFG, Milton Heinen, e também com o superintendente do Ministério do Trabalho de Goiás, Arquivaldo Bitts. Bom, professor, o senhor falou um pouco a respeito dessa complementação de renda, dessa alteração nessas configurações de trabalho. Como é que o senhor avalia? A gente na matéria mostrou pessoas que fazem freelas ou fazem bicos para complementar a renda, pessoas que acabam preferindo trabalhar apenas em casa, do que ter um emprego rígido, de horários rígidos, que às vezes não oferece o mesmo tipo de ganho. É uma nova configuração? É algo que tem se mostrado no mercado de trabalho brasileiro? Há em setores uma tendência clara nesse sentido. Agora, por outro lado, há quem aposte no fim do modelo, vamos dizer assim, de trabalho subordinado, onde alguém trabalha vinculado a uma empresa com carteira assinada, com seus direitos todos preservados. E costumam dizer que o mundo atual, com a tecnologia disponível, não precisa mais de subordinados, não precisa mais de empregados, que são parceiros, colaboradores, mas isso muitas vezes aparece mais como uma forma de tentar descaracterizar um efetivo vínculo empregatício. Então não resta dúvida que a tecnologia permite que as pessoas trabalhem à distância, trabalhem a partir do seu domicílio, prestem serviços para N tomadores. Isso é uma característica atual propiciada pela tecnologia. O fato é que muitas vezes as pessoas, mesmo trabalhando fora do ambiente da empresa, elas acabam por se constituir numa situação tal que é vínculo empregatício, né? Tanto é que nós modificamos a CLT recentemente, no artigo 6º, para deixar claro que já era uma prática, já era um entendimento de, pelo menos, boa parte do judiciário, de que o local de trabalho não é o determinante para se configurar o vínculo empregatício ou não. Então, o teletrabalho, eu trabalho na minha casa, mas eu posso ser acompanhado em tempo real em relação ao que estou fazendo, as horas de trabalho, o resultado que eu vou apresentar. Então, o direito do trabalho continua com a sua função, né? Então, muitas pessoas trabalham como complemento ou buscam trabalhar na sua casa ou num outro local, mas isso por si só não retira a aplicação daquela condição de trabalho do direito do trabalho. E, além do mais, muitas situações, de fato, levam à informalidade. Então, o pequeno empreendedor que se constitui enquanto tal, ele vai contratar uma, duas, três pessoas e isso leva... Nós temos hoje uma grande massa de trabalhadores da mão de obra ativa na informalidade, exatamente por essa questão. E aí, se você for para a Justiça do Trabalho, grande parte das reclamações que são apresentadas ali, o primeiro ponto a ser discutido era ou não era vínculo empregatício, porque dali depende o direito a ser aplicado, né? Então, o fato é que há uma relação, muitas vezes, de tentativa de descaracterização e muitas vezes deliberada por parte de empresas que ajustam o seguinte com o prestador de serviço: eu contrato você, mas desde que você registre uma firma em seu nome, eu contrato a sua firma, mesmo que seja você que vai trabalhar. Uhum. Isso não leva a uma consequência diferente, a não ser caracterizar vínculos, se a pessoalidade, a subordinação estiverem presentes, né? Então, o mundo do trabalho passa por modificações em razão da tecnologia, mas o direito do trabalho, com a regulamentação mínima que o Estado tem que dar, continua plenamente presente. Nesse caso da terceirização que você falou, hoje em dia a gente vê muitas empresas que contratam pessoas com CNPJ, com uma empresa constituída, como você mesmo disse. Em caso de algum problema, a Justiça do Trabalho, ela garante os direitos desse trabalhador se ele comprovar esse vínculo? Sem dúvida, né? A terceirização, como nós não temos os contornos muito claros na legislação, você tem legislação clara tratando de serviços de vigilância, de conservação e limpeza, ou trabalho temporário, que é comum, por exemplo, nas vendas de final de ano. Então, aí está clara a previsão legal da terceirização. Fora disso, o Tribunal Superior do Trabalho tem uma súmula 331 dando entendimento do que deveria ser aplicado. Entendendo que caberia terceirização em serviços meio e não em serviços fim, que é algo muito discutível, né? Mas entende que a responsabilidade é subsidiária do tomador apenas, né? E rigorosamente, Milton, nos últimos tempos, o Ministério do Trabalho tem feito fiscalização efetiva
E muitas empresas, né, empresas na área de confecção, que os chamados pessoal que faz as facções, que tem que... o horário ele não é muito observado, que ele trabalha em casa, mas a produção, e aí é o que garante o vínculo. E aí ele trabalha numa produção bem apertada, acabam fazendo 12 horas por dia. E quando o auditor do Ministério do Trabalho localiza e confirma isso aí, tem sido efetivados autos de infração efetivamente, porque não se admite essa situação, chamada dissimulação do vínculo contratual através de um CNPJ, muitas vezes até fictício, que a pessoa não tem, a própria empresa que consegue toda a documentação para ele criar o CNPJ e tudo, mas mantém salário, tudo, com horário, com tipo de roupa, com o que é para se produzir. Bem, além disso, eu gostaria, Milton, se me permite, vocês, fazer um outro comentário. A questão da jornada de trabalho, ela, além de estabelecer que é limitada a 44 horas semanais, não se admite o excesso na hora extra, além de 2 horas, e mesmo nessas 2 horas, desde que não seja salário insalubre, noturno, alguns perigosos, né, porque a pessoa pode ficar cansada e muitas vezes acontece acidente por causa dessa situação, e limitada a 10 horas por semana, né? Mas ainda tem um outro detalhe que muitas pessoas acontecem, que é arrumar a dupla jornada, 2 empregos. Mas, por lei, rigorosamente, servidor público ele não pode extrapolar 60 horas por semana. Mas se ele for servidor por mês, se ele tiver um outro emprego, ele pode até arrumar. Mas nenhum deles ele tem que ter só 20, de forma a dar o máximo de 60 horas. Não pode ultrapassar 60 horas sendo servidor público. Mas mesmo na iniciativa privada, a orientação é de não se ultrapassar, porque traz prejuízo para a saúde do trabalhador. A preocupação na jornada de trabalho é a saúde, é o lazer, é o tempo para estar com a família, para estar com os compromissos sociais. Isso tudo faz parte da questão social. Além do mais, né, antigamente tudo era manual, mas hoje tudo, depois passou para mecanizado, hoje já está tudo informatizado, então também não há necessidade do trabalhador, do ser humano, se desgastar tanto. E as coisas cada vez mais centraliza e possibilita o lucro para o empresário. Então, precisa de ter a distribuição de renda. Mas é bom dizer, no Brasil, de 2003 para cá, aumentou algo em torno de 14 milhões de formalidade, de pessoas com carteira de trabalho assinado. Isso é muita coisa. No estado de Goiás, o ano passado, aumentou-se 60 e poucos mil, e no Brasil, 1 milhão e um pouco mais de 100 mil trabalhadores com carteira de trabalho só no ano de 2013. Esse ano, no mês de fevereiro, aqui no estado de Goiás, nós tivemos um acréscimo de 12 mil e uns quebrado, e no Brasil, 100 e tantos milhões de trabalhadores. Na matéria que nós vimos no início, eu vi lá também a questão da rotatividade. Realmente, um dos problemas que existe no Brasil ainda é a rotatividade. E ela existe por vários fatores. Na agricultura, por causa da sazonalidade, né? Sazonalidade. Na construção civil, tem uma construção aí, quando termina aquela construção, eles dispensam para arrumar outra. Isso traz um reflexo no seguro-desemprego. Nós pagamos no estado de Goiás, o ano passado, seguro-desemprego para 282 mil trabalhadores e trabalhadoras no estado de Goiás. Isso deu um valor em dinheiro de 1 bilhão 131 milhões só no estado de Goiás para o seguro-desemprego, que nós achamos fundamental esse benefício. Mas ainda tem também a questão de fraude no seguro-desemprego, que algumas empresas que dispensa a pessoa e mantém ele no serviço. Essas questões, tudo que desvirtua muito a legislação brasileira. Só complementar essa questão da rotatividade, especificamente em relação ao meio rural. Os dados mostrados aí é que 90% dos trabalhadores entram na rotatividade no meio rural.
você tem o controle de quais atividades no meio rural. Infelizmente, esse é um problema sério. Nós temos uma grande informalidade no meio rural que não entra nessa estatística. Exato. Né? Então, a rotatividade que o sistema apresenta é nos contratos formalizados, que onde tem um cumprimento mais integral, é onde os sindicatos há anos têm uma atuação mais efetiva em negociações coletivas, que é o setor sucro-alcooleiro, da produção de açúcar e etanol. Então, esse é o referencial principal, e algumas grandes empresas. Agora, nas outras atividades, do pequeno, médio, até mesmo do grande produtor, que contrata mão de obra, às vezes por poucos dias, e não formaliza o contrato, não entram nesse controle, né? Então esse que é um grande problema. E as outras atividades, que são às vezes permanentes, elas sequer entram nessa estatística. Então a rotatividade é muito grande. Bom, a gente tem que ir para mais um intervalo e daqui a pouco a gente continua com mais questões a respeito do Dia do Trabalhador.